Hoje eu quero falar sobre uma notícia que está circulando desde ontem na internet sobre o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Diz o seguinte aqui, essa é uma reportagem do portal UOL, que diz o seguinte: dissertação de mestrado de Wilson Witzel tem 63 parágrafos copiados de 6 autores. E a acusação basicamente é de plagiarismo, de que o Witzel teria plagiado esses autores, copiando literalmente ou textualmente certos trechos de alguns outros autores que ele não cita no trabalho acadêmico dele. Então, basicamente, foi o que ele fez assim, copia e cola, Ele foi lá, encontrou alguns autores de referência que pareceram que defenderam bem a ideia que ele queria defender, foi lá, copiou aquele trecho, botou no trabalho dele, reescreveu algumas palavras, trocou algumas palavras por sinônimos, Por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos mencionados aqui. O texto original seria do José Maria Rosa Teixeira e diz o seguinte: a fraude de execução tem pontos de identidade com a fraude contra credores, regulada nos seguintes termos pelo Código Civil. E daí o Witzel foi lá, pegou esse trechinho, botou no trabalho dele e reescreveu algumas partes. A fraude de execução tem algumas semelhanças, ele troca aqui pontos de identidade por algumas semelhanças com a fraude contra credores, que está regulada nos seguintes termos pelo Código Civil vigente. Daí ele põe aqui que está regulada, trocando só regulada, e depois inclui vigente. Então ele dá uma sapecadinha ali, dá uma malandragenzinha marota ali para fingir que o texto é dele, que ele não está copiando de outra pessoa, que ele não cita no trabalho. Que aqui é o ponto crucial, O plágio não é quando você cita um autor, não é quando você pega um autor de referência e utiliza em seu trabalho, mas é quando você copia o trecho de outro autor sem mencionar. Tipo, como se fosse ideia sua, como se você fosse o autor dessa frase. E ele fez isso várias vezes, Chegou a copiar um artigo inteiro de outro autor. Isso é, obviamente, desonestidade intelectual, é quando você quer facilitar a sua vida e não tem que fazer algo com suas próprias palavras. Nessa reportagem aqui, o que eles falam é que as universidades elas têm alguns sistemas para poder identificar esse tipo de plágio, Eles utilizam um software ou uma plataforma que você pode ir lá botar alguns trechos do trabalho e verificar se aquilo ali é de autoria própria de quem está defendendo a tese ou a dissertação e não copiado de outros trechos. Basta lembrar que o Witzel recentemente esteve envolvido aí em outra história, Uma mentira que ele contou ali no currículo Lattes dele, de que ele estaria fazendo doutorado sanduíche em Harvard. E isso não era verdade, descobriu-se que não tinha nada programado para ir para Harvard, inclusive ele pôs o nome do orientador dele lá, uma pessoa que nem sabia quem ele era. Então você vê uma pessoa ali que não é muito honesta quando se trata de suas referências acadêmicas, de como faz um trabalho acadêmico, e nem da sua formação, nem do seu currículo. É importante distinguir o plágio da pirataria, porque são coisas diferentes. Pirataria é um crime, o plágio pode ser processado, Se você copiar um texto de outro autor e o autor descobrir isso, também você pode ser processado por isso. Mas basicamente o plágio, como eu disse, é você copiar literalmente certos trechos. Enquanto a pirataria é você vender um trabalho de outra pessoa sem os devidos direitos autorais. Então você pega, por exemplo, um livro de um autor conhecido e você vai lá, faz uma cópia pirata disso aí, ou uma música pirata, ou um filme pirata, e você vende ou distribui sem autorização do autor. São coisas diferentes. Eu até entendo, gente, que quando você trabalha com certos autores ou certos temas, que você acaba ficando tão imerso naquele texto que é difícil você se descolar depois, Eu me lembro quando eu fiz a minha monografia sobre Heidegger, que é um autor muito fechado em si próprio, com uma linguagem muito própria, uma linguagem muito específica, com um estilo de escrita muito particular também, e você fica meio que aprisionado no texto, é muito difícil você sair daquilo ali. Quando você vai explicar uma coisa, é difícil encontrar palavras próprias que não usem o jargão daquele autor. Isso acontece muito em filosofia e muito em autores que descendem certas linhagens de tradição filosófica. Muitos autores inspirados em Heidegger, por exemplo, quando você vai ler os textos deles, mesmo quando são originais, eles parecem que mantêm uma estrutura e uma linguagem que se aproxima muito do autor original. Isso acaba sendo meio inevitável, às vezes, porque realmente são autores tão bem fechados enquanto estilo, enquanto escrita, que você fica preso ali. Eu me lembro de um professor que dizia, quando ele escrevia um texto filosófico, algum artigo, que ele pegava um tempinho para ler outros autores, Pegava um tempinho para ler Machado de Assis, por exemplo, para tentar fugir daquele estilo, daquele autor sobre o qual ele se inspirava, a partir do qual ele estava escrevendo. E isso também, acho que é um conselho um pouco esquisito, mas talvez funcione, Nietzsche com seus olhos de ressaca, Tipo, se inspirando em outro autor. Pode ajudar, porque daí você realmente foge um pouco dessa estrutura muito fechada e que acaba te contaminando. Isso acontece, gente. E você não percebe isso, porque você está tão imerso ali naquele mundo que você não percebe que você está reproduzindo palavras, estilos e estruturas de outros autores. Não me parece que é o caso do Witzel, não. Eu só estou falando de algo que acontece de fato, mas não acho que seja o caso do Witzel, não. Pelo que eu entender ali,
ao copiar trechos inteiros e artigos inteiros também, dá uma impressão que foi desonestidade mesmo, que ele foi lá e fez para facilitar a vida dele, né? Para que ele não tenha que elaborar com as próprias palavras aquilo que ele está defendendo. No final das contas, a melhor estratégia para você evitar o plágio, para você evitar copiar e colar textos de outros autores, é você dominar tão bem o assunto que você possa, com as suas próprias palavras, vir aqui e expressar aquilo que você pensa. Você não precisa recorrer a estruturas, a frases, a pensamentos de outras pessoas. Mas isso exige tempo e nem todo mundo está disposto a fazer isso, mesmo no ambiente acadêmico. O caso interessante do Witzel é que ele não tinha nenhuma projeção antes de se candidatar para governador do Rio de Janeiro. Ninguém conhecia essa pessoa. E aqui eu recomendo que vocês assistam o Greg News de umas 2 semanas atrás, no qual ele fala sobre o governador do Rio, né? Que esse sujeito ele é claramente um fenômeno que surge nesse Brasil bolsonarista, né? Ele assim, é impossível descolar a ascensão desse discurso retrógrado, reacionário, ultraconservador, fundamentalista religioso, bolsonarista, descolar isso do Witzel também. É alguém que vem na cola disso, é alguém que explorou certas pautas bolsonaristas, em muitos sentidos, uma pauta de repressão policial, uma pauta de agressividade, uma pauta de criminalização dos pobres, na verdade, né? Não é apenas dos criminosos, mas uma criminalização dos pobres. Então, quando você tem lá o governador do Rio, num helicóptero, fuzilando a favela, demonstra de maneira muito clara que você tem alguém que a retórica dele, basicamente, é de repressão, de punir todo um segmento social. Além de se colar, obviamente, na ala evangélica. O que catapultou o Witzel, em grande parte, foi o voto dos evangélicos, que, como eu tenho dito frequentemente aqui, tremendamente contraditório, né? Você ter cristãos, ou supostamente cristãos, que defendam uma pauta tão violenta quanto é a do Bolsonaro e do Witzel também. Pessoas que utilizam da repressão policial, da violência, como estratégia de combate à violência. Isso não faz menor sentido, não. Isso não faz menor sentido. Inclusive, nesse artigo do UOL aqui, o que eles mencionam também é que, embora tenha havido uma queda nos índices de homicídios no Rio de Janeiro, o aumento de homicídios por forças policiais aumentou. Então quer dizer que a polícia tem matado mais no Rio de Janeiro. E isso inclui também vítimas inocentes, pessoas que estão transitando ali na rua, na comunidade e que são baleadas pela polícia em troca de tiros com facções criminosas. E já que eu mencionei também o Greg News, vale conferir também o de ontem, porque ele falou sobre o aparelhamento do Estado, né, como o Bolsonaro tem aparelhado o Estado de uma maneira inédita, como nunca se viu desde a redemocratização, e isso é feito a olhos vistos, né? Tentar trocar as pertenências da Polícia Federal do Rio de Janeiro, tentar sabotar a atuação do COAF, tentar sabotar a ação da Receita Federal no Rio de Janeiro também. Você tem visto várias medidas do Bolsonaro para proteger o filho dele, para proteger bandidos, na verdade, né? Proteger milicianos, proteger criminosos, porque eles fazem uma clara distinção, né? Isso é uma coisa muito contraditória também, né? Dizem que serão candidatos da lei e ordem, que protegerão a população contra criminosos, mas no fim das contas o que eles protegem também é um tipo de criminoso, né? Perseguem um tipo e defendem outro tipo. E toda a conversa de combate à corrupção também vai por água abaixo, né? Você tem o Bolsonaro defendendo o filho contra a denúncia de corrupção. Isso vai totalmente na contramão daquilo que ele dizia que faria, né? Tem pessoas que não arcam com as promessas de campanha, o que também já é habitual, né? Você tem na política, essa é uma prática comum. E só para concluir aqui, uma última informação que recebi ontem também da Intercept Brasil, que no parlamento eles já possuem os votos necessários para poder abrir uma CPI da Vaza Jato, para poder investigar a Procuradoria da Força Tarefa da Lava Jato, o atual ministro Sérgio Moro, para poder investigar as denúncias da Intercept em relação ao conluio entre a Procuradoria e o juiz. De acordo com esse texto da Intercept, agora depende do Rodrigo Maia, depende que ele assine agora essa CPI para que eles possam começar a investigar e que eles sejam penalizados pelas práticas que eles realizaram durante a investigação. Práticas que vão muito além da ética do cargo deles, né, que violam normas mínimas de comportamento enquanto procuradores e enquanto juiz. Porque o grande medo que nós temos é que isso acabe em pizza, como muitas investigações acabam também. Você tem uma denúncia muito grave, uma denúncia que agora é contra o ministro da Justiça, de ter praticado irregularidades, contra o Deltan Dallagnol e outros procuradores também, que extrapolaram de maneira óbvia o cargo deles, aquilo que eles se propõem a fazer, de perseguição política, de manipulação do processo eleitoral também, porque isso leva também a um resultado diferente nas eleições. Se isso não avançar, se não houver uma investigação desses abusos de autoridade, isso vai acabar em pizza. Vão botar panos quentes em cima disso e mais uma vez a corrupção vai ganhar. Porque, como eu já disse anteriormente, não adianta você usar de métodos corruptos para derrotar a corrupção. Porque continua sendo corrupção. Você não pode usar os mesmos métodos para confrontar aquilo que você quer derrotar. Do mesmo modo que você não pode usar a violência, somente pelo menos, para enfrentar a violência. Então eu vou recomendar para vocês aqui ler esse artigo do portal UOL, que fala sobre o caso de plágio do Wilson Witzel e conta também outras histórias, né, como o caso de Harvard mentindo o currículo dele. Vou deixar também o link
para os 2 programas do Greg News, para que vocês assistam, tanto sobre o Witzel quanto agora o último dele, sobre o aparelhamento do Estado. Vale conferir, porque demonstra esse momento bizarro da política brasileira também, né? A ascensão do Witzel, que tem pretensão também de se candidatar futuramente à presidência, é um sintoma desse mundo invertido agora, né? De valores invertidos, de concepções completamente equivocadas de como enfrentar certos problemas graves, históricos, estruturais do Brasil, né? Como a violência, por exemplo. Então, vale conferir para vocês se informarem sobre esses assuntos aí e entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Eu também quero saber sobre vocês, o que vocês pensam sobre esses assuntos aí e sobre essa questão da CPI da Vaza Jato, se vai acontecer de fato, se alguém vai ser punido por isso, se vai dar alguma coisa. O que vocês pensam aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!